faz uma grande merda, não pode ser uma merda pequena, uma grande merda, eles culpam, veem que estão em. Não tem Não, o que mas fazer, querendo ou não, o Marcelo Lopes, o Marcelão, que é quem saiu para dar lugar ao Eduardo Fischer, que é um. O Eduardo Fischer é da velha guarda ali do marketing, alguém que já tem um currículo grande, muito nome, muita experiência. Marcelo não, Lopes é mas mais novo. Marcelo Lopes era um policial, inclusive, que foi contratado pelo Vorcaro, Daniel Vorcaro, o banqueiro mafioso, para atacar o Banco Central, quando o Banco Central estava querendo liquidar o Banco Master e não permitia a venda ao BRB. Naquele momento que teve um trabalho feito pelo Vorcaro para tentar tirar a credibilidade do Banco Central, quem estava à frente desse ataque era exatamente o Marcelo Lopes, o Marcelão. E aí, como agora estourou a notícia do Flávio Bolsonaro pedindo 134 milhões para o Daniel Vorcaro, encontrando o Vorcaro, tratando o Vorcaro como se fosse um senador que vendeu apoio político a ele, o Flávio precisa se afastar, tentar se blindar dessa história. E com o Marcelo Lopes do lado, fica escancarado que ele estava a serviço do Vorcaro também, o Flávio Bolsonaro, já que o Marcelo Lopes é o cara contratado pelo Vorcaro para tentar atirar no Banco Central. E aí fica feio continuar com o Marcelão, que é o apelido do Marcelo Lopes. Então o Marcelo Lopes acaba sendo alguém que é jogado aos leões, é retirado da campanha, apesar de ser ele dizendo que pediu para sair, mas na verdade ele está sendo uma espécie de sacrifício feito pelo Flávio Bolsonaro para poder se blindar um pouco dessa história, senão fica escancarado demais a ligação do Vorcaro com o Flávio, que é uma ligação pode. que existe. Aí levanta a hipótese também, essa ligação. Levantaria a hipótese, porra, será que o Marcelão está sendo pago pelo Vorcaro? Por debaixo do pano também, quer dizer, o Vorcaro, além de financiar filme para homenagear papai Bolsonaro, ele também ali está contribuindo desde agora já para a campanha do Flávio, pagando o marqueteiro, pode ser também, mas o que foi anunciado ontem à noite, a explicação para a saída do Marcelão era de que, olha, ele não estava orientando bem o Flávio na hora do Flávio responder essas questões mais embaraçosas. Foi essa, oficialmente, a explicação para a saída do Marcelão. E o Eduardo Fischer, ele é um publicitário com um currículo muito bom, mas ele é principalmente um publicitário. Ele não tem experiências de muitas campanhas políticas, pelo menos quando se fala dele, se fala de uma única campanha que ele fez, a do senador Álvaro Dias para presidente da República. Isso em eleições, se eu não me engano, eleição de 18, eleição de O 14, uma 18. coisa dessa. 18, né? 18. 2018. Onde o Álvaro Dias não teve nenhum grande resultado. Não teve porque não teria, não foi por falha do publicitário, não. Eu estou dizendo, não era o nome cotado para coisa nenhuma, para se eleger, nem tinha grande possibilidade disso. Então, acho as pessoas, quer dizer, com mais experiência nessa área de marketing político, que não seria o caso de um Eduardo Fischer. Eduardo Fischer ficou famoso por causa de um comercial, aquele. A Brahma, a número um, te lembra esse negócio da cerveja? Brahma é a número um. Pô, na Um Copa do comercial. Mundo, todos os jogadores do Brasil que faziam o gol, o Tafarel quando agarrava pênalti, a número um, propaganda mais vista naquela Copa que a gente venceu em 94, Pois a é. número um, né? A gente nunca vai esquecer. Só dizer que o Zagster tá aqui no chat e já mandou um corra covardes, vai chorar pro Trump. A provocação rolando solta, mas vai. Mas o Eduardo tem fama de ser um bom publicitário. Como marqueteiro político, ele não tem fama, merecida ou não merecidamente, mas enfim, ele não tem fama. Então muita gente ainda acha que meio estranho isso, mas o Eduardo, para isso. Mas enfim, modo desespero, você faz muita coisa que depois pode se arrepender ou não se arrepender. Pode ter Mas o acertado. Marcelo Lopes era um policial civil. Eu creio que o Eduardo Fischer tem um pouquinho mais de preparo. Acho muito Não, estranho o Marcelão. deve ter muito mais É, preparo. Eu sei, mas eu digo, mas você quando pensa hoje em marqueteiros políticos com peso e tudo no Brasil, você não lembraria do Eduardo Fisch, entendeu? Na época que eu fiquei fora do jornalismo e fui entender.
tempo fechou, eu não tinha emprego, fui trabalhar nessa área de marketing político, mas eu fui como um mero aprendiz, porque eu não passava disso. E saí depois de 3 anos dessa área e voltei para o jornalismo, tendo sido apenas um mero aprendiz. Eu não me recomendaria para ninguém me contratar para fazer isso. Foi uma experiência muito boa, mas não se. Você tem, para você ser reconhecido como um grande marqueteiro, você tem que suar a camisa, ter muito currículo para mostrar essa coisa toda. E muita Não me pa... experiência, né? E muita Que também, experiência. mas Não me parece o caso do Eduardo. Mas bom, mas no Flavinho em modo desespero, hoje, por exemplo, ele foi para um congresso onde tinha poucos, para um senado onde tinha poucos senadores, porque com esse negócio já de campanha, todo mundo se pica daqui, vai embora para os seus estados, fica votando remotamente. é. E ficam vindo aqui alguns Trabalho mais no máximo interessantes. na terça. Quarta já não tem É, mais ninguém. já vai embora. E aí o Flavinho hoje resolveu ir lá, fazer de conta que não está acontecendo nada e fazer um pronunciamento. O pronunciamento. A fala do Flavinho à nação. A gente vai mostrar isso agora, porque foi um fato importante do dia, que dá muita medida da temperatura e da agonia do Flávio também. E nós dividimos essa fala do Flavinho em 4 pequenas fatias, só para ficar mais fácil de mostrar e de explicar cada um dessas falas dele, ou cada um desses trechos do que ele disse. Foi hoje de manhã na tribuna do Senado. Solta o primeiro recorte, Alice. Necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi o mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal, amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT roubando os nossos aposentados. É muita mentira, gente. É muito feio. Não é que pode. Não, é bizarro, porque olha o cinismo. Esse sujeito que está aí agora na tribuna do Senado falando que quer a CPMI do Banco Master, fazendo isso porque foi flagrado pedindo milhões para o dono do Master e dizendo que era amigão dele, estava com ele e não largava. Esse sujeito que está no olho do furacão, no centro do escândalo, fingindo que quer a CPMI do Master, ele disse sobre a mesma CPMI e sobre o Alessandro Vieira, que é o senador que colheu as assinaturas para a CPMI, que o Alessandro Vieira era, frase do Flávio, um hipócrita por propor a CPMI, já que essa CPMI não seria posta em prática porque não pode investigar crime comum. Uma CPMI, e isso seria um crime comum, não seria passível de investigação política. Frase do Flávio em entrevista ao SBT News. Chamou de hipócrita e disse na mesma entrevista: estou assinando, mas sabendo que não vai para frente. É uma hipocrisia isso aqui. Ele falou isso. Agora esse mesmo sujeito bate no peito e fala: o PT não quer, eu tô assinando. Isso é ridículo.
Ele desqualificou a CPMI, ele sabe que não vai para frente. É só por isso que ele está subindo na tribuna e pedindo por uma CPMI que ele, no fundo do coração dele, sabe que não acontecerá e que ele mesmo não deseja. Mas é ele ensaiando, né? Você vê como ele ensaiou. Ele fez media training para subir ali na tribuna. Ele deixou a voz dele mais grossa, tentou imitar o papai. Vou para cima, vou imitar papai. Foi para cima do PT. Fez um discurso virulento, fazendo o que o papai fazia. E o PT? E atacando, atacando com mentira, não interessa. Vou mentir. Ele ensaiou. Mas eu acho que o pai dele faz melhor. O pai dele é melhor para espalhar mentira do que o filho. Eu concordo com você, Guga, e acrescento só o seguinte: pouco tempo depois do Flávio ter feito esse discurso, que a gente ainda vai mostrar outros pedaços dessa fala dele, o Davi Alcolumbre, todo-poderoso presidente do Senado, nesta mesma sessão onde o Flávio discursou, anunciou que, porque tem poder para isso, ele, Alcolumbre, decidiu que não haverá CPMI nenhuma para apurar o caso Master. E sabe por que não haverá? Segundo o Alcolumbre, porque ele não quer. Só. Porque o regimento interno do Senado diz que as matérias só são votadas, ou só vão à votação, ou só se com a decisão do presidente do Senado. E ele decidiu, ponto, eu não quero CPMI. O Flávio não sabia que poucos minutos depois de ter feito esse discurso ensaiado dele, o presidente do Senado ia dizer: tem CPI nada, CPMI nada. Não sabia, foi pego de surpresa, conversa, pousou lá de Garanhão, do homem de coragem, e disse: quero o seu Daniel Vorcaro sentado aqui para explicar, sabendo que isso não vai acontecer, sabendo que o Alcolumbre em seguida diria, como disse, tem nada de CPMI. Claro, uma pura encenação. Aumentou ainda mais os toques não só de ensaio, mas de cinismo em excesso do Flávio Bolsonaro. Olha, você vai subir ali para fazer um discurso dizendo: olha, CPI, vamos ter, sabendo que o presidente do Senado, que é seu parceiro, não é adversário do Flávio, pelo contrário, joga em parceria com o Flávio, vai anunciar que não vai ter CPI nenhuma. Aí eu pouso de coragem. Aí eu pouso, qualquer um pousa, entendeu? E E ele não ataca o dizer. Vorcaro também, né? Ele volta à tática de CPMI do Banco Master, mas até agora ele não tem coragem realmente de atacar o Vorcaro, fazer um ataque virulento ao Daniel Vorcaro. Claro que não, Não consegue. Tá na mão do cara, ele tá na mão do Vorcaro. Se o Vorcaro quiser delatar mesmo, e olha, falaram que caiu a delação do Vorcaro, porém a PGR tá negociando de novo. Porque antes era a Polícia Federal, né? A É do PGR. jogo, é do jogo Vai que isso. entra ainda um Vorcaro indignado, vendo que foi abandonado de vez por Ciro, por Flávio. Se ele quiser, ele queima esses caras rapidinho. Então, o Flávio, sempre que bater no peito, vai ser Banco Master. Dificilmente ele vai bater no Daniel Não, Vorcaro. não, ele Aliás, o Ciro passou. Nogueira, não sei se a gente vai jogar aí mais pra frente, deu o troco hoje, porque o Flávio largou a mão do Ciro Nogueira, o senador do Piauí, que também apareceu recebendo 500 mil por mês de mesada no Vorcaro. O Flávio largou de mão. Problema do Ciro, ó, hoje foi o Ciro que devolveu. Falou que se comprovarem que o Flávio fez algo de errado, que ele pague exemplarmente, disse o Ciro Nogueira. Então, agora cada um foi para um lado mesmo. Flávio e Ciro, os dois ali, em pé de mágoa ou em pé de guerra. Agora, Ó, chama o intervalo agora para intervalo. você que está acompanhando pelo Smart TV da LG. Voltaremos em instantes. E para quem está no YouTube, no X, no Spotify, seguimos. Pois é, agora veja.